Olá, meu nome é Luiz Antônio e hoje vamos falar sobre a biotecnologia na agricultura. A biotecnologia e a agricultura se aliaram para facilitar o cultivo de plantas agrícolas. O que acontece? Entre todas as plantas, entre plantas sobre soja, milho, algodão, entre as leguminosas, vamos supor tomate, morango, entre outras plantas e alimentos que a gente tem no nosso dia a dia. E facilitam também livrando de pragas, doenças, problemas climáticos, que são obstáculos que a gente está vendo nos dias de hoje. Isso é verdade, falta de chuva, ou então muita chuva, muitos insetos, então ela entra nessa parte aí de ter uma planta resistente, entendeu? Ela tenta fazer uma semente que é testada em laboratório várias vezes e por aí vai. E aí que é fornecida e é passada por teste, pega uma parte da terra, trata essa terra para que o produtor não passe em branco. Então o que é? Ela quer ter rentabilidade maior com pouca perda, entendeu? Ter bastante produtividade. No caso das plantas transgênicas e tolerantes a herbicidas, a insetos, a vantagem é a facilitação de manejo de plantas e intensivo invasores que resultam a redução da quantidade de aplicação de agrotóxicos. Já existem vegetais que têm essas duas características associadas, eficazes para os agricultores. Além das vantagens agronômicas, essas variedades favorecem a preservação da biodiversidade e diminuem a necessidade de defensivos químicos, como a diminuição nas perdas do campo. Porém, você tem uma planta transgênica e uma planta comum. Você não vai usar a quantidade de produto nessa planta que você vai usar na planta transgênica. Toda a proteína, os produtos que a planta transgênica tem, a comum não vai ter. Então você vai ter que usar o maior produto na planta comum e isso vai o que? Vai agredir o solo. É perigoso ter uma planta que você vai correr risco à saúde. Porém, estão associados, mas a planta transgênica se sai melhor. Cientistas de todo o mundo trabalham no desenvolvimento de plantas com características complexas, modificadas, cuja expressão envolve vários exemplos da tolerância a este hídrico. Tolerância hídrica. O que é tolerância hídrica? É a seca, que nem eu já tinha falado acima. O que acontece? Vamos supor, você tem uma planta transgênica de novo, duas opções. Essa planta transgênica ela é mais resistente à seca, ela pode aguentar vários meses sem chuva. Já não, a planta comum não, ela vai ter um baixo, não quero dizer que ela vai morrer, alguma coisa assim, ela só vai ter um baixo rendimento. O que acontece? Para ela ter o mesmo porte da transgênica, o que vai acontecer? Vai ter que usar produto, aí isso que acontece, mas com o desenvolvimento, o futuro também aponta a criação de vegetais transgênicos. Imagina, vegetais transgênicos. Só que é o problema que não precisa usar defensivos químicos. Até hoje, se eu não me engano, não é uma planta, mas eles costumam criar legumes na água. Mas mesmo assim vai um produto na água lá que eles colocam, que não me veio à cabeça o nome. E também vai conter propriedades nutricionais e melhorias. E também vai ser na parte de produção de medicamentos. Voltando a falar dos transgênicos, todos os alimentos geneticamente modificados só é liberado para consumo depois de passar por testes. O que eu falo? Antes de ser plantado esse produto, ele vai ser testado, porque pode ser, mesmo que ele não é na terra, os defensivos não é jogado nele na terra, é feito em laboratório. Então todo esse alimento tem que ser testado para ele não ter para ele dar uma segurança para o ser humano e o animal. Diversas organizações estão apoiando esta ideia. O que acontece? São todos os produtos derivados técnicas. Entre eles são as Organizações das Nações para Alimentação e Agricultura, vamos ser a FAO e a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a OMS e a Academia de Ciências do Vaticano, e a Agência Biotecnológica da Austrália e a Agência de Controle de Alimentos do Canadá. Já no Brasil eu vou citar um vegetal não, desculpa,
uma planta que é usada para o nosso dia a dia, vamos supor, muitos precisam dele para se locomover, para gerar energia, é o etanol. No Brasil, o desenvolvimento do etanol é pela cana, ok? Então, é uma alternativa viável para reduzir a dependência do petróleo, que é um combustível que atinge muito a biomassa da gente, tipo, do sistema que é um dos fatores que agride o aquecimento global. Entretanto, a maioria das regiões de agricultura do planeta não possui condições climáticas, entendeu? Vamos supor, a cana não é em toda região que ela é produzida, não é em toda região que ela tem a mesma produtividade que na região que ela exerce. Então, aí que entra a biotecnologia, que ela entra para a melhor quantidade e proporciona a qualidade da produção para o desenvolvimento de plantas adaptadas nesse lugar. Então a muda dela é pegada, é levada para o laboratório, fazido vários testes, como ela pode ser produzida no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Então ela tem essa vantagem aí. Em edição, a biotecnologia atua no desenvolvimento de outras fontes de bioenergia, como a produção de biocombustíveis a partir de algas transformadas geneticamente. Então são algas geneticamente transformadas, são levadas em laboratório. Então em todo lugar a biotecnologia está alcançada. Como vimos falar, um grande impulso foi dado à biotecnologia, com novas técnicas que passaram a ser principalmente na engenharia genética, a tecnologia do DNA. O que seja a tecnologia do DNA? Ela é aliada em outras técnicas como cultura de células de tecidos vegetais. Tornou-se possível a transferência de genes, ou seja, do DNA da bactéria para a planta ou para o gene de mamíferos, inclusive em homens. Isso possibilitou a criação de determinados seres vivos em laboratório, cuja a obtenção não seria possível pelos métodos naturais. Vamos supor, não tinha como ser pelos métodos naturais se você produzir um ser modificado de um gene de um animal. Por isso a gente está usando o DNA. Foi várias pesquisas, mas eles estão conseguindo. Que nem eu tinha falado no tema acima, a biotecnologia é procurada em máxima importância, considerando os diferenciais comparativos à importância do mercado agropecuário globalizado. Vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil é o maior exportador de soja que tem. Então, se não tiver uma genética boa, uma planta boa, um grão bom, um grão admirável, vai perder renda e vai perder exportação, vai perder, vamos supor, vai ficar em zero. Mas aí vem a biotecnologia e faz com que isso se rende, ok? Nisso entra as agroindústrias. A agricultura e a agroindústria são campos muito vastos para que possamos enumerar todas as possíveis aplicações da biotecnologia, as que ainda estão sendo pesquisadas, para serem utilizadas no futuro. Entretanto, a maneira geral podemos dizer que a principal aplicação são controles biológicos de pragas das doenças nas lavouras, que eu já tinha falado, que aqui no Brasil a gente tem esse problema de muitas pragas nas lavouras, e a produção de semente geneticamente. Então não é como antigamente que você pegava uma semente, que você colhia, você já plantava. Sim, dava certo, mas não tinha aquele rendimento. Como começou a procura ter oferta, o Brasil tinha que ter a demanda. Então isso eles tinham que procurar mais e mais tecnologia para produzir um produto de qualidade e em quantidade, porque a gente hoje, se a gente não ter qualidade não ter quantidade, ter quantidade não ter qualidade, não adianta nada. O seu produto vai ficar no estoque. Pois também estamos falando do nitrogênio, que é um elemento químico de maior importância para o desenvolvimento das atividades na agricultura. Eles têm que estar no solo, ele estando no solo não vai adiantar nada. Então isso faz que jogue uma tecnologia que faz aumentar o nitrogênio no solo e fazendo que tenha uma boa produtividade. Bom, isso foi um pouco que eu entendi sobre a biotecnologia. Espero não ter tirado dúvida de vocês e possivelmente poderei ter ajudado. Muito obrigado.